Olá, seja bem-vindo a mais uma live. Meu nome é Jandir Mendes, eu sou instrutor e consultor de Power BI. E na live de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a criação de indicadores simples da área de RH. Vamos para a tela para a gente poder dar uma olhada? Pessoal, eu estou aqui com o meu Power BI aberto, totalmente em branco, sem nenhuma informação. Eu vou construir junto com vocês um indicador que seja da área de RH, ok? Mas antes, eu queria mostrar para vocês qual vai ser a base de dados que eu vou utilizar. Eu titulei como base RH essa base de dados e nela eu coloquei algumas informações interessantes. Olha só. É claro que essa base que eu vou mostrar para vocês é um modelo bem simples, está bem distante de tudo aquele universo de informações que a gente tem, mas é um modelo que já consegue ser bem útil para vocês. Olha só. Criei uma base de dados fictícias aqui, onde eu chamei ela de dados func, dados funcionários. Aqui na primeira coluna, eu coloquei a matrícula, o nome, o sexo, é feminino ou masculino, data de nascimento, o turno que essa pessoa trabalha, qual que é o cargo dela, né? Se ela é analista, auxiliar, analista júnior, o tempo que ela tem de empresa, eu coloquei alguns ranges de tempo, mas aqui você poderia calcular com a data de admissão, não teria problema. E a escolaridade dessas pessoas, se a escolaridade foi informada, não foi informada, se ela tem ensino superior, se ela não tem, se ela tem ensino médio, eu coloquei aqui. Também coloquei uma outra tabelinha aqui, eu chamei de turnover. E aí nessa tabelinha de turnover, né, turnover mede o percentual de rotatividade de funcionários, eu coloquei 3 coluninhas simples. Uma coluna de mês e ano, uma coluna de tipo e uma coluna de percentual de rotatividade. Ok? Agora vamos lá para o BI para a gente entender, por exemplo, como é que a gente poderia analisar isso aqui. Ok? Começar com a dados func. Eu vou vir aqui no meu BI, ok? E eu vou vir aqui em obter dados, Excel, e vou pegar essa planilhazinha para a gente começar a trabalhar, ok? O meu está salvo aqui em Downloads, certo? E ele se chama Base RH. Estou trazendo ele para cá. Está carregando. Eu vou pegar aqui o dados func, né? Aqueles dados dos funcionários que eu havia mostrado para vocês. E vou clicar aqui em transformar dados, só porque eu quero abrir o Power Query para eu conferir se os dados estão formatados, estão estruturados direitinho. É muito importante, pessoal, vocês sempre conferirem aqui se a gente tem alguma informação que está formatada diferente do normal. Ou seja, por exemplo, um dado aqui que fosse número, tivesse formatado, por exemplo, como data. Olha só, a matrícula está como número, mas como é só uma informação de referência, a gente não realiza nenhum cálculo matemático, eu vou mudar ela para texto. Nome está como texto, perfeito. Sexo está como texto, perfeito também. Data de nascimento já está como data. Turno está como texto. Cargo aqui também está como texto. Tempo de empresa também está como texto, porque na verdade a gente tem algumas letras, né? A gente tem uma descrição completa. Então a gente tem o entre 1 e 3 anos, que é um texto. E a escolaridade, ok? Eu vou vir aqui e vou fechar e aplicar. Pessoal, esse modelinho que eu vou mostrar para vocês, é claro que não é um modelo extremamente completo. Eu quero mostrar um modelo mais simples, para que vocês possam, por exemplo, trabalhar com esses dados e, através dele, obter uma ideia de como vocês conseguiriam criar um indicador interessante, por exemplo, da área de RH. Vamos dar uma explorada novamente nos dados que a gente tem. A gente tem a matrícula, o nome, o sexo, a data de nascimento, o turno, o cargo, tempo de empresa e a escolaridade. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a montar os gráficos.
Mas antes de eu começar a montar os gráficos, deixa eu dar uma dica para vocês. Existem algumas pessoas que já criam um arquivo base em PowerPoint para ser o fundo e colocam aqui. Eu particularmente não gosto muito dessa técnica, porque é uma técnica que fica muito estagnada. Eu gosto de criar os meus próprios modelos. E o modelo que eu tenho utilizado recente, que tem dado muito certo, os meus clientes têm gostado bastante, é o modelo de fazer uma sobreposição de cor e também combinar algumas outras coisas. Vou mostrar para vocês como funciona esse modelo. Geralmente, o que eu faço? Eu venho aqui no Inserir, venho aqui em Formas, Retângulo. E eu pego e insiro um retângulo aqui, mais ou menos, olha. Ok? Esse mesmo retângulo que eu inseri, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V nele. E venho aqui com ele selecionado, venho aqui nele, seleciono ele e venho aqui na minha variável da cor do preencher, né, que era a cor da tela do fundo, e troco a cor dele. Por exemplo, vou pegar aqui um tom um pouquinho mais escuro que o branco. Eu coloco esse aqui. Ok. E aí, pessoal, como é que eu tenho trabalhado geralmente os meus modelos? Agora eu venho aqui no Inserir, venho aqui em Caixa de Texto e coloco uma caixa de texto aqui assim, olha só. Pego essa caixa de texto. Essa caixa de texto ela não vai ser usada como sua função real, que é descrever um texto, mas só para fazer um desenho. Olha só o que eu faço, pessoal. Eu venho aqui, coloco essa caixa de texto mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui. E puxo ela até aqui. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Ok? Deixa eu expandir um pouquinho para ficar um pouquinho melhor para a gente. Ok, beleza. Esse espaço aqui será onde vai ser desenvolvido os nossos gráficos. Então, eu venho aqui em formatar caixa de texto, ativo a borda, setinha para baixo e aumento o raio. O raio é arredondamento da borda, olha só. Vou deixar ele aqui mais ou menos uns 26, 25. Agora, quando eu clico fora, olha só como é que ela está arredondada. Ok? Está bem arredondada aqui. Certo? Aí, pessoal, geralmente o que eu costumo fazer? Eu venho aqui e coloco só na cor da borda a mesma cor interna, então é branco, né? Para ficar menos marcado. E esse daqui, geralmente, tem sido um layout que eu tenho utilizado, que é um layout muito interessante. Ok? Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona esse layout. Olha que bacana. Vou vir aqui no Inserir, vou escolher Caixa de Texto e vou colocar aqui em cima, escrito assim, ó, Resultados, área de RH. Peguei a minha caixa de texto, coloquei aqui e vou colocar Resultados, área de RH. Okay? Eu vou colocar aqui, ó, Empresa Alameda Foods. Selecionei todo o meu texto e vou aumentar o tamanho. Por exemplo, para 28, deixa eu ver. Vou centralizar, colocar o B, né, do negrito, ok? E vou mudar a cor da letra para branco, ok? Só que a letra ficou do mesmo tom da tela do fundo, aí eu vou vir aqui, pegar minha tela do fundo e vou desativar. Eu quero que fique só assim, ó. Resultado, área de RH, empresa Alameda Foods, ok? Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar colocar algumas outras coisas aqui. Por exemplo, aqui na nossa análise, nós temos a divisão por sexo e várias outras variáveis interessantes. Então, para isso, eu vou pegar algumas coisas na internet que eu acho que podem complementar o nosso modelo. Eu queria mostrar um site para vocês que eu gosto muito, que é um site que se chama FreePic. Ele é um site onde a gente consegue pegar imagens PNG, né, imagem sem fundo, que a gente pode utilizar no nosso modelo. Esse site aqui, ó. E olha só o que a gente pode fazer. Você pode pesquisar aqui tudo o que você quiser, seja imagem, seja tela do fundo.
Eu particularmente gosto de vir aqui, escolher ícones e pesquiso aqui, por exemplo, RH. Ele está fazendo uma pesquisa sobre RH, ok? Aí ele encontrou algumas informações de RH aqui, olha só. De acordo com o nosso modelo, eu vou pegar uma que tenha a ver com o nosso modelo. Vou vir aqui, por exemplo, e vou escolher essa. O legal dessas imagens do FreePic, pessoal, é que a gente consegue baixar elas sem fundo, né? Elas são PNG. Isso é muito útil, dá uma estética bem profissional para o nosso modelo. Vou esperar essa aqui abrir. Carregando ainda. Vou abrir uma outra aba também, só para que a gente possa adiantar o processo. Eu quero colocar um modelinho com uma estética bem bonita, então eu vou escolher alguns outros processos aqui. Então, vou pesquisar aqui, por exemplo, ícones, e vou colocar aqui homens, por exemplo, e vou escolher um símbolo que possa representar homens. Deixa eu ver o que ficaria interessante para o nosso modelo. Aqui, ó. Esse aqui do RH já veio, estou fazendo download dele. Aí aqui vem PNG, vou fazer o download. E assim que ele começar o download, vai aparecer aqui embaixo que está sendo realizado o download. Vou clicar aqui nele de novo. Enquanto isso, eu vou pesquisando outras coisas também para a gente colocar no modelo. Vou pegar um modelinho que representaria homens e outro modelo que representaria mulheres, por exemplo. Vou pegar esse aqui, só para exemplificar para vocês. Vou marcar Free Download para ele começar a fazer o download do ícone que eu escolhi. Deixa eu ver se ele já começou. Tá fazendo o download aqui. Agora eu vou escolher esse ícone que representa o homem também para eu fazer o download. E vou pesquisar aqui também o ícone que representa mulher também para eu fazer o download. Vou pesquisar aqui, por exemplo, mulher. Como a gente escolheu uma simbologia que representa homem, vou ver se eu encontro essa simbologia também para representar a mulher aqui, né? Vou colocar igual o outro estava. O outro estava homem símbolo. Eu vou pesquisar esse aqui, mulher símbolo. Mulher símbolo. Por exemplo, esse ícone aqui dela. Download externo. PNG, para baixar o que é mulher, da mulher. Agora, só pegar o do homem. Estou baixando esse. Vou fechar esse daqui. Já baixei o dos recursos humanos. Já baixei o da mulher. Agora falta eu baixar só o do homem. Quis trazer para vocês todo o processo, de onde eu pego, como é que eu faço para pegar, para que fique bem completo e vocês consigam usar em todos os modelos. Então, marquei aqui o ícone e vou colocar homem símbolo. Aqui. Esse daqui.
baixar ele. Coloquei ele para baixar também. Está baixando e esse está baixando. Enquanto isso, eu vou vir aqui no meu Power BI e vou trazer aquele ícone de RH para cá. Então, o que a gente faz? Vem aqui no Inserir, escolhe Imagens. E vai lá onde está a imagem que a gente colocou. O meu caso está aqui no Downloads. Então, vou pegar primeiro essa imagem que eu escolhi para os Recursos Humanos. Está vindo a imagem para cá. Olha que bacana, pessoal, que eu falei com vocês. Essa imagem é sem fundo. Então, ela fica mais interessante para a gente analisar. Então, vou colocar deixar essa imagem do recurso humano aqui. Ok. E vou inserir agora a imagem da mulher, né? Então, imagem... Na verdade, a imagem do homem que baixou primeiro, né? Então, aqui eu vou colocar quanto que eu tenho sexo masculino, quanto que eu tenho total de funcionários, quanto que eu tenho feminino. Enquanto ele baixa, eu vou só criando os resultados. Então, vou aqui no Inserir. Na verdade, eu vou vir aqui em Cartão. E aqui dentro do meu cartãozinho, eu vou colocar de uma maneira bem simples para que vocês possam fazer, tá? Então, vou colocar aqui dentro do cartão e eu preciso do total dos funcionários. Então, eu posso vir aqui no meu dados dos funcionários. Pessoal, meu objetivo aqui não é a utilização de DAX, tá? Então, se você é um pouco mais avançado, vai ver eu utilizando alguns recursos de maneira bem simples, com filtros, sem fazer por DAX, para que eu possa conseguir atender a todos, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, matrícula. Puxar a matrícula para cá. Ok. E aqui eu vou pedir a contagem dessa variável matrícula, né? Então, nós temos no total 84 pessoas. Só que aí eu vou vir aqui pegar o sexo e arrastar para cá. Aqui. E aqui eu vou deixar só o feminino filtrado. Ok. Aqui dei um Ctrl+C, Ctrl+V. E no outro eu vou deixar só o masculino. Para que a gente possa ter total de homens e para que a gente possa ter o total de mulheres. Tá vendo que existem duas informações em branco aqui? Vamos dar uma olhada em quais informações são essas aqui no final. Olha só, são essas duas informaçõezinhas aqui. Mas eu vou vir aqui no Power BI, só para não atrapalhar o nosso modelinho, vou vir aqui transformar dados, e vou tirar essas linhas em branco. Vou ocultar elas para que elas não atrapalhem no nosso modelo. Então, vou vir aqui na minha variável matrícula, vou desmarcar o que está nulo, né? Que é o que está em branco. Vou dar OK. Lembrando que não estou fazendo esse Power BI para quem é mais avançado, tá, pessoal? Estou usando os recursos bem simples aqui, não estou utilizando nenhum recurso avançado de limpeza de dados que seria possível, não. Ok? Agora saiu essa variável. Então, aqui no meu primeiro cartão eu coloquei o feminino, né? Então, vou trocar o nome dele aqui para feminino. E no meu segundo cartão eu coloquei masculino. Vou trocar o nome dele aqui para masculino. Ok? O primeiro é feminino e o segundo é masculino. Agora eu vou só arrumar esses cartõezinhos para eles ficarem com uma estética melhor. Então eu vou vir aqui, vou descer um pouquinho na borda, vou ativar ela, setinha para baixo da borda e vou aumentar o raio para uns 25, 26, para que ele fique um pouquinho mais arredondado. E vou colocar aqui também, na borda, o mesmo tom que a gente escolheu lá em cima, só para ficar marcado. Olha só, vou clicar fora para vocês verem. Feminino está aqui e masculino está aqui. Vou vir aqui, pincel de formatação, copiei a formatação desse daqui para esse, só para que eles fiquem iguais. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou aumentar um pouquinho os meus resultados. Só que para eu fazer esse aumento, eu vou precisar organizar melhor o modelo. Vou vir aqui no meu rótulo de dados, e vou diminuir um pouco o tamanho dele. Está 45. Vou ver um tamanho que fica legal aqui. 29 ainda não.
24. Acho que talvez uns 24. E eu vou expandir um pouco mais o tamanho dele. Olha só. Clicar fora aqui. E vou puxar para cá. Então, feminino nós temos 46. Agora eu vou pegar isso aqui e vou formatar para esse daqui também. E masculino nós temos 38, né? Só para ficar igualzinho, pessoal, eu vim aqui, colocar um em cima do outro, arrumar aqui e vou colocar, então. Feminino nós temos 46 e masculino aqui nós temos 38, certo? Agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse cartão, eu quero ter um outro cartãozinho, cartão de total de funcionários. Para esse cartãozinho de total de funcionários, posso selecionar todo o sexo aqui, que é o somatório dos dois, né? Vou colocar aqui, vou colocar total de funcionários. Beleza. Agora, para ficar mais organizado, mais interessante, eu vou só arrumar. Segurei o Ctrl, selecionei os três. Formato, alinhar, distribuir horizontalmente, alinhar na parte superior. Então, agora eles estão mais alinhados, olha só. Ok? Feminino, masculino e total de funcionários. Então, agora eu vou pegar essa simbologia e vou colocar do lado, só para ficar mais interessante. Então, essa daqui é a minha simbologia do masculino. Então, vou reduzir ela aqui. Mais ou menos assim. A minha simbologia do feminino, deixa eu ver se ela baixou. Está fazendo o download ainda. Vou colocar para fazer o download de novo. PNG. Coloquei ela para fazer o download. Enquanto isso, eu vou arrumando o gráfico aqui. Então, essa aqui vai ser a minha simbologia do masculino. Pessoal, como a gente tem várias camadas aqui, é possível organizar o modelo, tá? Então, a gente consegue vir e decidir o que vai ficar na frente e o que vai ficar atrás. Nós poderíamos, por exemplo, pegar isso daqui, formatar, recuar, enviar para trás. Ok? E depois vem com isso daqui, formatar, recuar, enviar para trás. Isso daqui, formatar, recuar, enviar para trás. Você vai organizando até ficar mais interessante para você, ok? Aí esse daqui, jogar esse aqui para trás aqui, formatar, recuar, enviar para trás. Esse aqui, formatar, recuar, enviar para trás. E agora esse daqui eu vou em formatar, avançar, trazer para frente. Quero que ele fique bem na frente. Masculino, feminino e total de funcionários. Agora eu vou começar a analisar esse cenário. Desse total de funcionários que a gente tem, a gente já colocou que 46 é feminino, 38 é masculino e 84 é o nosso total. Agora eu quero saber mais um pouquinho sobre eles. Então, olha só o que a gente tem de informação aqui sobre essas pessoas. Nós temos o cargo que eles ocupam, tempo de empresa, turno. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a variável do tempo de empresa. Escolhi aqui, por exemplo, um gráfico de funil. Vou colocar ele aqui. Vou colocar um de rosca, acho que vai ficar melhor. De rosca. E vou colocar aqui tempo de empresa na legenda. E aqui em valores, eu vou colocar a variável matrícula, por exemplo. Então, olha só o que a gente tem de informação aqui dessas pessoas. Olha só, a nossa maior parte de pessoas, nossa maior parte de funcionários aqui, tem entre 1 e 3 anos. Isso representa 64% da amostra. Ok? Outra coisa que seria interessante a gente colocar aqui, qual é a escolaridade dessas pessoas, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um gráfico de funil. Dá um Ctrl+Z para desfazer aqui. Cliquei fora. Vou colocar aqui, por exemplo, um gráfico de funil. E aí, no meu gráfico de funil,
eu vou colocar aqui, por exemplo, clique fora aqui, só clicar fora. Jogar isso aqui para trás. Recuar, enviar para trás. Ok. Clicar fora agora. Agora aqui no meu gráfico de funil eu vou colocar, por exemplo, a gente já colocou aqui o tempo de empresa da pessoa. Aí agora eu vou colocar aqui para a gente, por exemplo, escolaridade dessas pessoas, né? Escolaridade aqui, em valores a matrícula. Só que aqui, eu vou vir aqui, já coloquei contagem nela, mostrar valor como porcentagem do total geral. É muito mais interessante eu saber que o percentual, que eu saber a quantidade em si mesmo. Então, 52% dos funcionários que a gente tem aqui tem superior incompleto. 20% não informou, 17% tem ensino médio e apenas 9,52% tem superior completo. Ok? Agora, a gente já sabe alguns dados dessas pessoas, a gente já sabe o tempo de empresa, já sabe a escolaridade. A gente pode colocar para saber um pouco do cargo dessas pessoas, né? A gente pode criar, por exemplo, um gráfico de barras aqui. Só dar um Ctrl Z, que eu estava selecionado com o outro. Criar aqui, por exemplo, um gráfico de barras. E nesse gráfico de barras, nós podemos colocar aqui a variável cargo no eixo. E em valores, nós poderíamos colocar, por exemplo, a matrícula, né? Para a gente ter uma noção de quantas pessoas a gente tem por cargo. Olha que bacana. A maior parte dos nossos funcionários aqui, a gente consegue perceber, são auxiliares. Logo em sequência, nós temos os analistas júnior. E aqui nós temos estagiários, coordenador, gerente, supervisor. Ok? Tem até uma variável diferente aqui, mas é porque aqui está escrito supervisor e aqui está escrito errado. Está escrito ó, supervisor. Então, variáveis que forem escrito errado, pessoal, sempre vão aparecer diferentes. Ok? Fiquem muito atento a isso, porque é problema muito comum que eu vejo nos meus clientes. A descrição do nome, a descrição do resultado. E aqui no final, eu vou colocar só uma tabelinha. Mudei essa, vou dar um Ctrl Z, cliquei fora. E aqui eu vou colocar uma tabelinha para que a gente possa ver algumas informações adicionais. Vou colocar aqui uma tabelinha. E nessa minha tabelinha eu vou colocar o nome das pessoas, né? Vou colocar aqui a variável nome dessas pessoas. Beleza? Então aqui nós temos o nome completo de todas essas pessoas que a gente está falando no nosso modelo aqui. Ok? Agora eu vou só organizar um pouquinho a parte estética, mas antes de fazer isso, queria mostrar geralmente o que eu coloco também nesse modelo. Eu deixo esse espaço reservado para colocar, por exemplo, segmentador de dados. Então eu crio aqui um segmentador de dados, dá um Ctrl Z aqui, clica fora, né? Importante. Quando você clicar fora, você vem aqui e cria um segmentador de dados. E nesse segmentador de dados eu vou colocar, por exemplo, o turno. Vou deixar essa informação aqui, ó. E agora eu vou organizar um pouquinho da parte estética desse modelo. O linho de formatação que a gente mexe na parte estética. Itens aqui eu vou colocar a cor da fonte como branca. Cabeçalho eu vou escolher o mesmo tom de azul que está lá em cima. Então, cor da fonte eu também vou colocar branca. Cor da tela do fundo eu vou colocar aqui um azul. Ok? A cor dos nossos itens mesmo da nossa escrita, eu vou colocar branco. Vou colocar preto para destacar, né? Aqui. Então, vou deixar branco, aí eu só tiro a cor da tela do fundo. Branco. E aqui eu venho e tiro a cor da tela do fundo. Então, eu vou vir aqui na tela do fundo e vou tirar. Só que mesmo assim ainda ficou pouco destacado, então eu vou colocar preto mesmo. Ok? Então, nós temos aqui os turnos central, noturno e tarde. Lembrando que uma das grandes funcionalidades do Power BI é a interatividade. Então, se a gente marcar aqui, por exemplo, o nosso turno central, tem 34 mulheres, 31 homens, 65 funcionários. Nosso noturno, 12 mulheres, 6 homens, total de 18 funcionários.
Nosso turno da tarde, não tem mulher, tem um homem, total de um funcionário. Essa pessoa, ela tem entre 1 e 3 anos, ela é um estagiário que está com ensino superior incompleto e o nome dele é Eusébio. Ok? Agora eu vou só organizar um pouquinho a parte estética do nosso modelo para que ele fique mais bem apresentável. Então vou vir aqui, deixa eu só ver se o meu símbolo do feminino baixou, já baixou já. Então vou pegar ele, inserir, imagens, ok? Aqui o feminino, né, que tá chamando de Vênus, abrir, tá aqui. Vou reduzir o tamanho dele, né, para ficar igual a gente fez o masculino lá. E agora eu vou organizar os nossos modelos. Então, eu vou fazer aqui a parte estética, tá, pessoal? Trabalhando aqui no rolinho de formatação. Vou pegar aqui na minha variável do título, colocar a cor da letra branca, a cor da tela do fundo, mesmo tom de azul, só para ficar bem padrão, ficar bem interessante. Ok. Aqui na minha variável do título, eu vou colocar aqui, por exemplo, divisão por tempo de empresa. Ok? Vou vir aqui, copiar a formatação para o outro modelo. Esse daqui. Alinhar ele aqui. E vou colocar aqui no meu título divisão por ensino. Ok? Só centralizar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Alinhamento centralizado. Copiei a formatação. Alinhamento centralizado para o outro. Vou copiar a formatação daqui para o de baixo. Ok? Então, vou reduzir um pouquinho o tamanho dele. Colocar ele aqui. E vou colocar aqui na minha variável, por exemplo, do título. Essa aqui é a divisão por cargo, né? Então, vou vir aqui. Vou colocar divisão por cargo. Talvez o eixo X não esteja dando para vocês enxergarem bem. O que a gente pode fazer nesse caso? Vem aqui no eixo X. Muda a cor dele, que está com esse cinza mais claro. Coloca um tom de preto bem marcado. Que fica melhor para eu poder ver. Vou vir aqui nele também e vou ativar o meu rótulo de dados, que está desativado. Beleza? Vou colocar um tom também mais escuro para ficar mais marcado. Vou vir no pincel de formatação e vou copiar a formatação para esse, por exemplo. Lembrando que qualquer lugar que vocês marcarem, pessoal, nosso gráfico se relaciona e filtra o resultado, né? Por exemplo, se a gente vem aqui de auxiliar, nós temos 19 mulheres, 23 homens, 42 funcionários. Agora, se nós viermos aqui, por exemplo, para pegar os analistas, nós temos uma mulher, 2 homens. Esses aqui, os analistas júniors, 10 mulheres, 5 homens. A gente consegue saber todas essas informações. A gente consegue gerar todos esses resultados para a gente, para que seja possível a gente entender o processo. Ok? Então, vou só abaixar isso aqui. Esse daqui eu vou só mexer um pouquinho na parte estética dele também. Cabeçalho da coluna, cor da fonte eu vou colocar branca, cor da tela do fundo eu vou colocar azul. Ok? Para que a gente possa ter uma informação. Pessoal, esse aqui é um modelinho. É claro que poderia ser adaptado à necessidade da sua organização. Eu quis utilizar vários recursos para que vocês possam ver o que seria possível a gente colocar. Agora, eu queria mostrar para vocês um outro indicador também muito interessante para a área de RH, que é o indicador de turnover, né? Então, turnover fala sobre a rotatividade. Para quem não sabe o que é turnover, vou pesquisar aqui, para ter uma descrição perfeita. Ok? Aqui, ó. Turnover é o índice que calcula a rotatividade dos colaboradores, ou seja, a quantidade de profissionais que deixam uma empresa em um determinado período e precisam ser substituídas. Ok? Para criar o turnover, eu vou duplicar essa página, só para aproveitar o modelinho que a gente já criou.
Vou chamar aqui de turnover. Ok? E vou colocar aqui resultados da área de RH. Vou aproveitar bem o modelo. Vou colocar aqui turnover. Turnover. Vou apagar essa simbologia aqui. Okay? Vou apagar isso aqui. Pessoal, vocês podem fazer isso, tá? Para aproveitar modelos, pegar o modelo já pronto e simplesmente apagar aquilo que não é útil para vocês, aquilo que vocês não vão usar, né? Por exemplo, estou apagando essa parte aqui que não é útil para mim, mas eu queria aproveitar esse layout para fazer o turnover. Então, para fazer o turnover, vou mostrar aqui na minha base de Excel, eu tenho aqui uma coluna que mostra o mês e o ano, um tipo mostrando se é administrativo ou operacional, e aqui eu tenho um percentual de rotatividade, né? Meu índice de turnover. Coloquei aqui alguns valores fictícios. É claro que se for uma empresa real, para calcular o turnover, você precisa pegar os desligamentos e as admissões, mas é só para eu poder mostrar para vocês um modelo bem interessante. Olha o que eu vou fazer. Vou vir em obter dados, Excel, pegar a minha base de RH de novo, e com base na minha base de RH, eu vou pegar a minha aba do turnover, né? A gente tem duas abinhas na planilha aqui, dados Func e turnover. Eu vou pegar a minha planilha de turnover. E vou clicar aqui em transformar dados, só para eu conferir as informações, para ver se está tudo certinho. Ok. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Está tudo formatado certinho, olha só. Data, texto, número decimal. Vou fechar e aplicar. E eu vou precisar, pessoal, criar um calendário aqui, porque eu vou querer comparar o meu índice de turnover, por exemplo, do mês de janeiro desse ano, com o índice de turnover do mês de janeiro do ano anterior. Então, para isso, eu vou precisar criar um calendário. Então, eu vou vir em modelagem, nova tabela, e vou criar um calendário, mas um calendário bem simples. Então, vou colocar aqui calendário, e a fórmula dela vai ser a calendar alto. Estou escolhendo calendar alto, vou fechar o parênteses, só para que eu tenha todas as referências de datas, porque eu possa comparar esse ano com o ano anterior. Vou vir aqui, vou ligar essas informações, né? Então, vou vir aqui e vou ligar a minha date aqui na minha mês e ano, só para que essas tabelas fiquem ligadas. Estão ligadas aqui, através da data. Ok? E eu vou vir aqui agora e vou comparar o resultado desse ano com o resultado do ano anterior. Então, para isso, olha só, vamos analisar a minha turnover. E na minha turnover, a coluna percentual rotatividade que mostra o resultado, né? Então, nós temos informação de 2019 e 2020. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha turnover, clicar com o botão direito, pedir uma nova medida. E a medida que eu quero faz o seguinte. Vou colocá-la aqui como comparativo anual. O que eu quero que essa medida faça? Vou acionar aqui meu Calculate. Eu quero que ela faça um somatório da nossa coluna percentual de rotatividade, né? Percentual de rotatividade. Depois que ela fizer esse somatório, eu quero que ela compare esse resultado com o ano anterior. Então, para isso, eu vou utilizar a fórmula same year last year, para comparar com o ano anterior. E a data que ela vai se basear para realizar essa comparação é com base no calendário, que ela tem todas as referências de data. Então, eu vou pegar aqui a date, né, da calendário. Só para reforçar o que eu fiz, criei uma calculate, que vai fazer o somatório da coluna percentual de rotatividade. Depois que ela achar esse somatório, ela vai comparar com o resultado do ano anterior. Ok? Beleza? Está falando que deu erro aqui na sintaxe. Deixa eu dar um enter aqui. Deixa eu dar um pouquinho travado. Deixa eu só colocá-la de novo aqui. Ó.
Então, eu quero o somatório da coluna percentual de rotatividade. Somatório da nossa coluna aqui, ó. Percentual de rotatividade, que está na turnover, ok? Depois que ele fizer esse somatório, eu quero que ele compare com o mesmo período da date da calendário. Ok? Beleza, certo? Agora eu vou vir aqui e vou criar algumas coisas só para ficar melhor, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vim aqui na minha calendário e vou vir aqui e vou criar uma nova coluna, que essa coluna vai ser o ano. Vou colocar aqui, ano. E para isso, eu vou colocar a fórmula year, ok, da date. Então, eu quero tirar o ano da nossa coluninha date aqui. Ok? Beleza. Agora eu quero criar uma nova coluna, que eu quero tirar o mês também da nossa coluna date. Então, mês aqui, eu vou colocar month da nossa coluna date. Ok? Beleza? Agora eu vou criar uma tabela só para ilustrar o cenário para vocês, para ficar bem claro. Então, vou criar uma tabelinha aqui. E aí, nessa tabela, eu vou colocar o ano e o mês. Ele somou tudo, ele resumiu, mas basta vir aqui e colocar para não resumir essa informação. Só colocar aqui. Ano e mês já está aqui. Que ele colocou aqui em valores. Vou usar essa tabelinha aqui, vai ficar melhor. Ano e mês. Vou colocar aqui para não resumir, para aparecer todos. E vou colocar aqui também para não resumir. Ok? Agora aqui eu vou jogar a variável percentual de rotatividade. Então aqui a gente tem o turnover, olha só. Rotatividade durante todo 2019 e durante também todo 2020. Deixa eu aumentar para vocês poderem ver melhor. Ok? Agora eu vou jogar essa medida que a gente criou. Olha só, pessoal. Aqui em 2019, a gente não tem o comparativo com o comparativo anual. Por quê? A gente não tem informação de 2018. Mas aqui, por exemplo, o resultado de janeiro, né, que é o mês 1 de 2019, foi 7,98. Agora, olha o resultado de janeiro, que é o mês 1 de 2020, 10,20. Mas ele já traz o comparativo com o ano anterior, olha só. 1, 2020, 10,20. 1, 2019, 7,98. Os dois aqui, ó. 2, 2020, 8,90. 2, 2019, 7,52. Olha aqui. Aí, pessoal, olha o que a gente consegue fazer, que bacana. A gente pode vir e trocar essas informações. Por exemplo, nós poderíamos vir aqui e colocar, por exemplo, um gráfico de colunas e deixar aqui no nosso gráfico de coluna, no eixo ano, aqui na legenda a gente tiraria o mês. Aqui em valores, deixa eu tirar algumas informações. Aqui em valores, a gente colocaria o percentual de rotatividade. Ok? E aqui na legenda, vou colocar o mês, que aqui vai ficar melhor. A gente colocaria aqui o mês, né? E aqui também o ano, aqui em cima. E aqui, na nossa variável valores, a gente colocou o percentual da rotatividade. Vou trocar por esse daqui, ó, para ficar melhor. Percentual da rotatividade a gente deixaria, por exemplo, no nosso valor da linha. E aqui no valor da coluna, a gente colocaria, na verdade, percentual de rotatividade na coluna. E aqui no valor da linha, o comparativo com o ano anterior. Olha só. Quando eu clicar aqui, olha o que acontece. Nós temos as informações de um ano comparado com o outro. Mas deixa eu colocar de uma maneira mais interessante, para ficar melhor para vocês entenderem. Vou apagar esse gráfico aqui. E vou criar, por exemplo, esse gráfico aqui. E vou colocar aqui direto a date. Vou deixar o ano e o mês aqui, por exemplo. E aqui em valores, eu vou colocar o percentual de rotatividade.
Vou expandir para ficar interessante para a gente poder ver. Aqui. Beleza. E aqui, na nossa variável, deixa eu subir aqui, vou dar para isso aqui. Na nossa variável do valor da linha, eu vou colocar comparativo anual. Olha só. Ou então você poderia fazer o seguinte, você poderia vir aqui e colocar o comparativo anual no mesmo local, olha só. Que aí a gente teria a informação de um ano e a informação do ano anterior. Eu vou trocar essa variável aqui e vou mudar o nome dela para ano anterior, que eu acho que vai ficar mais bem demonstrado. E vou vir aqui e vou ativar o rótulo de dados. Agora, olha só, pessoal, que bacana. A gente tem aqui, por exemplo, 18,20 no ano atual, 8 no ano anterior. Vou trocar o nome para ficar mais bem ilustrado. Percentual de rotatividade eu vou colocar ano atual. E o outro aqui eu vou colocar ano anterior. Ficou melhor. Agora, olha o que a gente conseguiria fazer também. Poderíamos vir aqui, criar uma nova medida que iria dividir, por exemplo, o ano atual pelo ano anterior. Chamá-la de percentual de variação. Essa medida a gente poderia dividir aqui, fazer um divide, que iria dividir o percentual, iria dividir o somatório da nossa coluna percentual de rotatividade, que é o ano atual, né? Somatório da coluna percentual de rotatividade, dividido pelo ano anterior, né? Que foi a nossa medida que a gente criou. Olha só. Deu um erro aqui na variável, ó. Que é porque não fechou um parêntese aqui. Deixa eu só conferir. Aqui a gente já colocou o nosso numerador. Ok. Beleza. E agora a gente dividiu pelo denominador percentual de rotatividade, né? Que é a nossa variável do ano anterior. Ok. Vou declarar essas variáveis que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, vou declarar a variável do ano atual. Vou colocar aqui, por exemplo, total ano atual. Total ano atual vai ser igual a um somatório da coluna percentual de rotatividade, que é o atual, né? Ok? Beleza. Total ano atual é o somatório dessa coluna. Na verdade que eu estou tentando criar uma tabela, fiz errado. Só excluir. Ok. Tem que criar uma nova medida aqui. Pessoal, ao vivo acontece muito dessas coisas e é muito interessante para vocês poderem ver também, né? Que a gente que faz no dia a dia acaba errando. Então, vou vir aqui, nova medida, e vou colocar total ano atual é igual a somatório da coluna percentual de rotatividade. Esse aqui é o ano atual. Ok? Beleza. Estou dando um erro aqui na nossa sintaxe, nossa variável da nossa sintaxe aqui. Ok? Deixa eu conferir essa sintaxe dessa coluna aqui, para poder ver qual foi o erro que apareceu. Então, o ano atual aqui, nós temos que é a coluna percentual de rotatividade. Deixa eu achar ela aqui. Minha coluninha percentual de rotatividade é a coluna que mostra o resultado do ano atual, né? Então, para fazer essa variável aqui do cálculo do ano atual, eu vou vir aqui e vou falar que eu quero fazer, só excluir essa medida para poder gerar de novo. Nova medida. Ano atual. Total ano atual é igual ao somatório da nossa coluna aqui, percentual de rotatividade do turnover, né? Beleza, consegui gerar o ano atual. Agora eu vou calcular a variação. Então, a nossa variação aqui
vai ser o seguinte. Variação igual a total ano atual, né? Dividido pelo ano anterior. Olha só. Agora, olha que bacana, pessoal. A gente pode pegar essa variável aqui, ó, e jogar aqui para o valor da linha. Então, nós podemos pegar a variação, jogar aqui para o valor da linha, e a gente tem uma oscilação. Deixa eu só arrumar isso aqui esteticamente para ficar melhor para vocês poderem ver. Vamos vir aqui, por exemplo, em formas, e vou ativar o marcador, vou deixar essa linha tracejada, vou reduzir um pouco o tamanho dela, também vou tirar algumas informações aqui, ó. Aqui em rótulo de dados, quando você tiver uma informação igual essa minha, eu vou decidir deixar só o rótulo das linhas, das colunas não. Então, para isso eu vou descer, em personalizar séries, ano atual eu vou tirar, ano anterior eu também vou tirar e vou deixar só a variação. Agora olha que bacana, pessoal. Ano atual aqui 18,18, ano anterior 7,98. E assim a gente consegue ver alguns processos, olha só. A gente consegue ver o que aconteceu, como que foi oscilando todo esse processo, como é que foi oscilando toda essa variação, toda essa geração de resultados. Além desse indicador do turnover, você poderia fazer vários outros indicadores comparativos de resultado com o ano anterior. Se vocês não quisessem colocar variação, poderia deixar só os resultados dos anos, olha só. Então, eu tenho o ano atual e o ano anterior. Então, se a gente vem aqui e ativa o nosso rótulo de dados, a gente consegue ter todas essas informações aqui, ó. Consegue ter tudo isso de maneira simples e fácil para a gente, para poder gerar os resultados. Vou voltar nele aqui. Aqui no meu rótulo de dados. Descendo aqui um pouco. Desativar a personalização de séries. E vou ativar todos os rótulos de dados para ficar melhor para a gente. Desativei eles aqui. Ativei os rótulos de dados aqui para a gente. Colocar ele com um tom mais escuro, para ele ficar marcado aqui. E vou ativar eles, né? Então, o ano atual tem que ativar, ano anterior também tem que ativar. E assim a gente conseguiria ter, por exemplo, o percentual de turnover de um ano, comparando com o percentual de turnover do outro. Se você quisesse classificar isso como percentual, você poderia, e também conseguiria fazer as modificações que você julgasse necessário. Pessoal, esse aqui é um modelinho da área de RH, é apenas um modelo, tá? Um exemplo, porque a gente tem muitos resultados para analisar nessa área. Vou copiar esse modelo aqui para simular um segmentador. Por exemplo, aqui está o segmentador de turno. Eu só aproveitei o segmentador, mas o dado que eu quero aqui dentro não é o dado de turno. Eu quero outra informação, então vou tirar o turno aqui e vou pegar uma informação do turnover, por exemplo, que fala sobre aquela variável que a gente tem do tipo. Então, olha só, olha como é que está o turnover do administrativo e olha como é que está o turnover do operacional comparado com o ano anterior. Olha só, o ano anterior tinha um crescimento e esse ano atual está oscilando no administrativo, operacional na verdade, né? O administrativo é bem irregular. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem no vídeo abaixo. Eu sempre vou colocar vídeos resolvendo cases e situações. E eu sempre gosto de mostrar a situação real, né? Então, o que eu faço? Eu gero as bases de dados e o indicador eu construo aqui na hora. Eu não construo ele antes para treinar. Eu construo na hora com vocês para que aconteçam os problemas e eu possa resolver na hora para que seja o mais realista possível. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, deixem aqui no comentário. Um abraço!